Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Por aqui, Pastor Denis, trazendo mais uma reflexão aqui da palavra de Deus. Quero dizer que passei aí, vocês sabem, um tempo sem gravar nada, sem botar vídeo na internet, e algumas pessoas, muitas na verdade, estavam me cobrando: pastor, estou sentindo falta dos seus estudos. E aí eu resolvi gravar esse vídeo hoje, fazer essa filmagem hoje, abordando esse tema tão maravilhoso, que é sobre Gênesis capítulo 6, a partir do primeiro versículo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que sempre acompanha o nosso trabalho, você que interage com a gente, que quero pedir desde já, não se esqueça de deixar o seu like, né? Compartilhar o nosso trabalho e também fazer o seu comentário. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito do que nós iremos tratar nessa oportunidade. Ok? Antes de a gente ir para a leitura, eu quero falar algo que eu falo sempre. Tem muita gente que assim recebe isso com uma certa estranheza. É quando eu digo assim, que nós precisamos aprender a estudar a Bíblia. E aí as pessoas pensam logo: gente, como é que é isso? Nós estamos vivendo um tempo de uma globalização, onde o conhecimento tem se multiplicado, as pessoas têm se debruçado sobre a palavra. Ouvimos a palavra na igreja, em casa estudamos a palavra, temos aí a internet. Então, nesse cenário todo, fica difícil de alguém entender essa afirmação de que temos que aprender a estudar a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de todo esse aparato que está aí disponível para nós, e ainda existem muitas pessoas que insistem em quebrar algumas regras quando essas pessoas vão estudar a Bíblia. Por exemplo, uma bastante corriqueira e que é a mais importante, que essa que eu vou dizer aqui, esse exemplo que eu vou dar, ele é um dos mais importantes, viu? É quando você lê a palavra de Deus sem contextualizar, sem buscar a descrição em cima. A descrição, ela vai falar para você sobre o que você vai estudar. E quando você se submete ao contexto, você já vai entrar na leitura sabendo do que você vai ler, né? E aí você tem que ler todo o capítulo, porque se você ficar agarrado a um texto isolado, isso vai prejudicar o seu conhecimento, né? A sua evolução, e você vai trazer uma ideia errada em cima de um texto isolado. Então, é importante que você atente para o que eu estou dizendo. Além de você contextualizar, ler todo o texto, ver o que é que você está lendo ali, se você puder também trazer outros textos para fazer um esboço ali, para confirmar, melhor ainda. A própria palavra diz que sim, ler a Bíblia é comparando o texto espiritual com o texto espiritual, né? Então é muito importante que você respeite essa regra. Outra situação, às vezes alguém lê a palavra de Deus e não tem a preocupação de saber qual foi o cenário, qual era que aquilo foi escrito, se serve para os nossos dias. Mas pastor, o senhor está dizendo que a palavra de Deus não serve para os nossos dias? Eu não estou dizendo isso. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e apta, né, para nos ensinar, para tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Só que você tem que saber fazer uma diferença. Aquilo que é só em matéria didática, para você entender como foi que aconteceu, como é que Deus agiu, mas que muitas dessas coisas não estão para os nossos dias num formato de sujeição, entendeu? Então tem o seu valor, tem. É eterno, mas isso não quer dizer que muitas daquelas coisas que foram faladas no passado está valendo para nós, por conta do cenário, por conta da necessidade da época. E isso não invalida a importância da palavra de Deus, entenderam? Então, ou nós respeitamos essas regras, ou então nós vamos sair com a compreensão errada daquilo que nós estamos estudando. Pronto. Tendo dito isso, nós vamos agora para a leitura. E, como eu falei, nós vamos basear o nosso estudo hoje em Gênesis capítulo 6, do primeiro versículo em diante.
aonde nós vamos tratar do assunto da arca. Tem muita gente que diz, a maioria das pessoas dizem que a arca, ela teria levado, Noé teria construído a arca num espaço de 120 anos. Inclusive, eles dizem que Deus determinou que ela seria feita em 120 anos. E a pergunta é, será que essa afirmação é verídica, é bíblica? Deus realmente estipulou 120 anos para a construção da arca? É por isso que é importante você analisar bem o que você está lendo, para você não ter essa compreensão errada. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Espero que você fique conosco até o final. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, ok? Portanto, agora nós iremos para a leitura do texto, ok? Vamos lá então. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Fez para ti uma arca de madeira de gonfer, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado, falá-as com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expirara. Mas contigo estabelecerei o meu pacto: entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Sucedeu que, quando os homens começaram... Muito bem. Atrasou um pouquinho aqui, mas você deu, aqui foi lido até o versículo 22, ok? Vamos lá. Talvez você não tenha percebido, você já leu muito o livro de Gênesis, capítulo 6, e você não tenha percebido, mas aqui tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Você sabia que Gênesis capítulo 6 se subdivide em 2 partes?
É interessante isso aqui, porque a gente sabe que começa lá no capítulo 6 e vai até o versículo 22, mas os primeiros 12 versículos desse capítulo, ele se refere a uma situação, né? E do 13º até o versículo 22, fala de uma outra situação, de um outro tema. São temas diferentes, ok? Então, primeira leitura, que é de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 12, trata de um assunto, e do 13º em diante, trata de um outro assunto. Então, é uma subdivisão dentro de um capítulo só. Por que eu estou dizendo isso? Porque o problema aqui é que as pessoas, como eu falei no começo, né, não respeita essa divisão e não respeita exatamente o que o contexto está falando ou irá falar, né, na explanação, na continuidade da explanação. Se você pegar a sua Bíblia, e eu vou mostrar aqui no nosso visor, no capítulo 6 de Gênesis, se você ler o contexto do capítulo 6, está dizendo assim, ó, a corrupção geral do gênero humano. É isso que está aqui, ó. E então, esse tema da corrupção do gênero humano, ele vai ser tratado até o versículo 12. A partir do versículo 13 em diante, o tema já não é a corrupção do gênero humano, e sim, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então veja aí na sua Bíblia, acompanhe aqui no visor que você vai entender o que eu estou falando. É por isso que eu dividi aqui, ó, na verdade é aqui, ó, até o 12 e do 13 em diante. É isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Se a gente entender essa questão, a gente vai começar a entender o que está narrado aqui na palavra de Deus, sem confusão, sem ter uma confusão de interpretação. A única vez que a Bíblia fala de 120 anos é aqui, ó, no versículo 3. No versículo 3 vai dizer: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. É interessante, irmãos, que baseado nessa afirmação, é que vem a ideia de que a arca teria passado 120 anos para ser construída. E não tem nada a ver. É um erro de interpretação. Por quê? Porque aqui nessa primeira parte do capítulo, não se trata... Deus ainda não está colocando o seu plano em prática, ele ainda não está executando o seu plano, ele ainda nem falou com Noé, né? E nem a palavra arca se encontra nesses primeiros 12 versículos. Aqui, Deus está fazendo menção da queda do homem, né? De como o homem se afastou-se. E Deus está dizendo que por conta disso, por conta desse afastamento do homem, ele iria dar cabo daquela nação. Mas veja, uma coisa interessante. Esses 120 anos não se trata da construção da arca, do tempo de duração da construção, e sim do tempo de duração de vida do ser humano. E aí já não está restrito apenas aos antediluvianos. Ou seja, todos nós sabemos que antigamente o homem vivia 900 anos, o próprio Adão viveu 930 anos, se eu não me engano. Mas nós sabemos também que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer o quê? Que o pecado e a morte, eles trabalham juntos, e eles estão em um processo evolutivo. Sendo assim, se o pecado ele evolui à medida que o tempo vai passando, e o pecado traz a morte é a extinção da vida. Isso significa dizer que quanto mais o pecado cresce, mais a morte cresce, mais a vida diminui. Ou seja, mais a duração
de vida na terra diminui. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, de uma forma não restrita aos antediluvianos, mas a todo homem, né, que ele estava agora decretando um novo decreto ali para a humanidade, pós-dilúvio, de que o homem, à medida que o pecado fosse crescendo, ele iria diminuir essa extensão da vida do ser humano, né, para 120 anos. E para você ter uma ideia como isso é de fato, verdade, se eu não me engano, parece que é Salmo de número 70, diz que hoje já diminuiu muito mais, hoje só está em 70 anos. Você vê, de lá para cá, o tanto que cresceu o pecado e o tanto que a vida diminuiu. Então é importante que você entenda que aqui nessa primeira parte não existe nenhuma menção sobre a arca, sobre como Deus vai destruir o ser humano. Aqui não se trata desse assunto, entendeu? Então a única vez na Bíblia que você vai ouvir falar em 120 anos, ali, e não se referindo à quantidade de vida, de tempo que aquele povo viveria, é aqui. Você não vai. Jesus fez menção dos antediluvianos, ele não falou o tempo, era para ele ter falado, né? Olha, Noé pregou 120 anos construindo a arca e ninguém aceitou. Lá não fala. Lá nas cartas menores, lá em Pedro, é feita a menção, em duas menções em texto diferente em Pedro, sobre os antediluvianos, mas, todavia, né, não se fala tempo, porque, de fato, não existe tempo de 120 anos para a construção da arca. Aqui está se referindo à humanidade. Outra coisa interessante é que aqui, a partir do versículo 13, que vai falar de uma outra situação, que é agora a execução do plano de Deus. Aí sim, aqui vai entrar em detalhes sobre a arca, né, sobre como tem que ser feita a arca. Deus entrou em detalhes, falou a espessura, a largura, né, a altura. Deus orientou como ele deveria vedar a arca, o produto que iria ser usado. Mas quando se trata de tempo, silêncio total da parte de Deus. Deus não estipula tempo. E aqui era o momento certo, porque aqui não é apenas, o tema aqui não é a queda do homem, e sim o juízo de Deus que será derramado sobre o homem. Então aqui era importante que Deus falasse sobre esse assunto, deixasse bastante claro, olha, 120 anos vai ser o prazo, mas não há nada aqui nessa segunda parte do capítulo. Quando eu falo, então é importante que você entenda isso. Claro que esse tema, ele não com relação à salvação, ele não tem nenhum poder salvífico, mas é importante a gente aprender as coisas, como a palavra de Deus como ela é, para que a gente não saia disseminando um ensino antibíblico, um ensino que a Bíblia não diz. O que ocorre hoje é que muitos não querem se sujeitar ao que a Bíblia diz, acha que o que está lá escrito, eles já sabem demais, e o que está escrito já não faz efeito na vida dessas pessoas, para elas, né? E aí ficam procurando coisas para deixar a Bíblia mais robusta, só que a Bíblia diz que maldito é aquele que vai além do que está escrito. É importante que você entenda que não é nós que colocamos palavras na boca de Deus, não é assim que funciona. É Deus quem coloca a palavra na boca do homem, entendeu? Ele diz lá, abre a tua boca e a encherei. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. As pessoas ficam colocando na Bíblia o que não está. Aqui eu estou deixando bem claro para você que Deus está se referindo aqui, aqui é uma sentença para a humanidade. E para provar isso, eu quero recorrer a um texto aqui interessante. Eu quero provar para vocês Vamos para Gênesis, capítulo 3. Você vai lembrar, Você sabe o que está acontecendo aqui? Aqui vai falar sobre a sentença que Deus pronunciou sobre Adão, Eva e a serpente, não é? E interessante que aqui também tem uma coisa familiar com o que aconteceu ali com os antediluvianos. O que ocorre aqui é o seguinte: o homem está saindo da primeira fase, que é a fase do jardim, para entrar em uma outra fase. Deus vai agora mudar a página do jardim
e agora o homem vai sair do jardim e vai para a terra como uma consequência do seu pecado. Então é interessante que você entenda o seguinte: Deus ele sempre teve plano para a terra ser habitada. Mesmo com o pecado do ser humano, Deus não poderia destruir o ser humano como um todo, ele tinha que deixar a semente para que esse plano se concretizasse. E esse plano ele só vai ter fim na vinda de Cristo. Então, mesmo com o pecado do ser humano, com as decisões que o ser humano havia tomado, a terra teria que seguir o seu curso. Então, é por isso que Deus já tinha preparado tudo, né? Então, aqui, quando esses homens do passado, lá do começo, pecavam, esse pecado, ele era essa consequência também era respingada sobre a sua descendência. Por quê? Porque aqueles homens ali, os primeiros homens, eles eram o pai da humanidade. Então, a humanidade que viria, a descendência que viria, o futuro delas, o nosso futuro dependia diretamente das decisões que os nossos pais, lá no começo, tomassem. Se eles tomassem uma decisão de obedecer a Deus, a bênção recairia sobre nós. Se eles tomassem a decisão de desobedecer a Deus, a maldição recairia sobre a terra. É tanto que eu vou ler aqui, depois você vai entender por que eu estou explicando isso. Vamos ler aqui a partir do versículo 16, então? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, endordarás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E o homem disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Muito bem. Então veja bem, olha só, meus queridos, como é que eu posso dizer para vocês? Como é interessante, não é? E como tem um anexo o que aconteceu aqui com o que aconteceu lá, com a determinação de Deus lá para a raça humana. Aqui houve um pecado, houve uma quebra de uma lei, que foi quando Adão desobedeceu a Deus. Então Deus chama Adão e determina na vida de Adão algumas coisas que não era exclusivamente para Adão. É aí onde eu quero chegar. Quando Deus diz, por exemplo, do suor do teu rosto comerás, ele estava se referindo só a Adão ou ele estava se referindo à raça humana? Quando ele diz, ao pó tornarás, do pó foste tomado e ao pó tornarás, ele está se referindo só, é uma sentença só para Adão ou é para a humanidade também? Entendeu? Vamos mais. Quando ele diz que a mulher daria, quando ele sentencia a mulher, dizendo que ela dará luz com dores, isso é só para a mulher ou também para a sua descendência? Não é? Quando ele diz, maldita é a terra por tua causa, era só aquela terra? Ou a terra como um todo? Então, se você entender isso aqui que eu estou explicando para você, você vai entender o que Deus está dizendo ali em Gênesis capítulo 6. Deus é uma mudança de dispensação. Entendeu? Então, Deus está dizendo ali no capítulo 6, versículo 3, o seguinte: vou destruir esse homem da face da terra, e agora, os próximos que vierem, por mais que Deus não tenha esse detalhe, mas é isso que está lá, ali é uma sentença para a humanidade futura, entendeu? Até porque ficaria sem lógica Deus dar alguma determinação ou algum plano para aqueles que já estavam praticamente sentenciados à morte. Então, e ele diz, e lá, quando ele não se dirige àquela nação, mas ele diz assim, ele diz que o homem não se refere apenas àqueles homens ali, quando se fala, ele vai dizer aqui, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Então essa palavra, quando se fala em homem, ele não está se direcionando apenas aos antediluvianos, mas ao homem que daria continuidade à vida na terra. Aí ele vai dizer, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos.
Então, se aqueles homens ali, aquela nação seria destruída, e Deus está se falando do homem, que é uma coisa mais abrangente, a continuidade da espécie humana, então é importante que você entenda o seguinte, aqui não se fala do tempo de duração da arca, até porque nem a arca é falada aqui. Aqui não é o tempo da arca ainda, aqui é a primeira parte, onde Deus está ainda planejando. É porque assim, a lógica é você primeiro se planejar, depois você colocar em prática. Então Deus está se planejando aqui, aqui é o plano de Deus, depois é que ele vai executar esse plano a partir da próxima etapa, que é a partir do versículo 13. Então, meus irmãos, dizer que Deus determinou 120 anos para a construção da arca, isso aí é antibíblico. Isso aí é antibíblico. Não está na Bíblia. Aqui é uma referência à vida do homem que seria resumida, né, por conta do crescimento do pecado. E eu mostrei para vocês aqui, né, que quando Deus dava uma determinação, essa determinação não estava só para aquele povo, era uma determinação como a descendência, a continuidade da espécie humana dependia das decisões daquelas pessoas. Então as sentenças que eram sentenciadas já estavam, né, sendo sentenciadas sobre as próximas gerações. Então é isso. Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, mas sempre lembre do que eu estou falando para você. Toda vez que você for ler a Bíblia, preste atenção nas vírgulas, nos pontos. Se uma pessoa pregar para você, vá na Bíblia, veja, faça como os bereanos, veja com bastante atenção se é daquela forma mesmo, se a Bíblia confirma o que a pessoa está dizendo, porque é a sua fé que está em jogo, é a sua vida espiritual que está em jogo. Isso pode até não ser ponto de salvação, não, mas isso vai interferir sim no nosso amadurecimento espiritual. Então é importante, porque outro dia um irmão disse: pastor, esses assuntos que você fala muito assunto que não tem importância, falar de arca, é importante sim, porque se não fosse não estaria na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, como eu já fui citado, é inspirado por Deus e é importante. Pode não ser importante para essa pessoa que disse que não vê com importância esses assuntos, mas para você que está me assistindo, pode ser que você ache isso interessante. E o nosso intuito aqui é lhe dar a oportunidade de você ver a palavra de Deus, não só daquela forma unilateral que você sempre ouviu, mas você analisar, né, a forma como é colocada a palavra de Deus, e você ver qual é, ter a oportunidade de ver qual é a interpretação que vai mais próxima do que a Bíblia diz. É isso. Então é isso, meus queridos. Eu espero que você tenha entendido, que Deus tenha abençoado, aberto a sua mente aí. Entendeu? Quando alguém disser, não, Deus determinou que 120 anos era a duração da construção da arca, você já sabe que não tem nada a ver. Ok? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Quero ouvir o seu comentário, por favor. Para mim é uma satisfação saber a sua opinião sobre o assunto. Ok? Que Deus te abençoe. Um abraço do pastor Denis e até uma próxima oportunidade.